Seja bem-vindo à lição número 8 do tema de Isaías na lição da Escola Sabatina. É sempre um privilégio estar com você. Esse é o canal Classe de Professores. Inscreva-se nele se você ainda não está inscrito. Mas seja muito bem-vindo, muito bem-vinda conosco. Anuncie isto aos seus irmãos, aos seus amigos. Nosso objetivo aqui não é expor a lição dia a dia na semana, mas é fazer um resumo, dar uma visão geral do tema. E o tema dessa semana é Consolem o meu povo. Por quê? O porquê deste tema? Porque o livro de Isaías tem duas grandes seções. Alguns chegam a dizer que há, por isso, um segundo Isaías, que viveu numa época diferente do primeiro. Alguns falam até em trito Isaías, um terceiro Isaías. Na verdade, a Bíblia não vê, especialmente o Novo Testamento, não vê Isaías como um profeta picado, fragmentado. Jesus e os apóstolos citaram profecias de Isaías e nunca fizeram referência a de que, como disse o segundo Isaías ou coisa parecida. Eles simplesmente não se importaram com isso, porque eles viam Isaías como um profeta só. O que existe em Isaías é algumas divisões. A principal divisão de Isaías é em dois grandes blocos. Do capítulo 1 ao 39, nós temos as ameaças e juízos de Deus contra nações ímpias. A Síria, a Babilônia e o próprio Israel e o próprio Judá. E do capítulo 40 a 66 nós temos promessas de esperança, promessas de consolo. Por isso que o tema dessa semana é Consolem o meu povo. E o primeiro tópico que vai aparecer aí na sua tela é promessa de consolo. Né? Como eu disse nos primeiros capítulos, Deus promete juízo, especialmente sobre a Síria, que era a opressora do povo de Deus, mais tarde sobre Babilônia, onde os cativos de Judá seriam levados, mas já na introdução do capítulo 40, Deus diz assim, consolai, muda o tom, muda a ênfase, consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus, falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Isaías 40, versos 1 e 2. Então seria o fim daquele cativeiro do povo de Deus e do sofrimento também. Nesse capítulo 40 se exalta, em primeiro lugar, o poder e a misericórdia e a graça de Deus que se misturam aqui. Nesse capítulo também é uma forma de Deus dizer que a sua palavra e a sua promessa seriam cumpridas. E aí entra aquele clássico texto que nós sempre citamos de Isaías 40, verso 8, né? Que diz assim, seca-se a erva, cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Um verso maravilhoso, né? Por outro lado, Isaías 40 também enfatiza o poder de Deus. Deus como criador, Deus como artista de todas as coisas, é contrastado com o fabricante dos ídolos, que usava um pedaço de madeira, uma argila, um barro, um pedaço de ferro e fazia uma fundição e ali fazia um Deus para adorar. Um Deus falso, um Deus que, na verdade, não fazia nada pelas pessoas. Um Deus criado pelas mãos humanas. No entanto, Isaías, no capítulo 40, exalta Deus como criador de todas as coisas, em contraste com os ídolos, mostrando o seu poder. E ele diz mais, que esses ídolos, lá no capítulo 41, que é a sequência, ele diz assim, os ídolos são vaidade, as suas obras não são coisa alguma, as suas imagens de fundição são vento e confusão. Né? Bem, essa é a primeira parte da nossa lição. É a promessa de consolo. Deus afiançando que sua palavra seria cumprida. Mas a segunda parte da nossa lição a pergunta natural é quando que essa promessa de consolo ao povo de Israel foi cumprida? Bom, inicialmente, essa promessa foi cumprida primeiro na volta do povo judeu à Palestina por ordem do rei Ciro. Isaías 44, verso 28. É verdade. O povo voltou e Deus cumpriu a sua palavra. Deus disse, vocês voltarão, vocês serão consolados, vocês serão abençoados e voltarão. Eles voltaram e reconstruíram Jerusalém e o próprio país. Né? No entanto, é bom a gente frisar, nessa profecia e em outras de Isaías também, que Isaías tem o mérito de expandir. E isto é corroborado, confirmado por autores do Novo Testamento.
essa promessa de Isaías 40, por exemplo, tem lá dentro um elemento que só se cumpre cabalmente, totalmente, na primeira vinda de Jesus. Quando Jesus vem, então essa bênção e esse consolo verdadeiro, ele acontece. Então Isaías 40, por exemplo, no versos 3 e 4, você deve estar lembrado, fala de uma voz que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitar no ermo a vereda do nosso Deus. Todo vale será exaltado e todo monte, todo outeiro será abatido. O que é torcido se endireitará e o que é áspero se aplainará. Em quem isto se cumpriu? Esses versos são aplicados a quem? Quando você vai para o Novo Testamento, especialmente o Evangelho de Mateus, fica claro que quem cumpre isto é João Batista, que anuncia o consolo de Deus que se concretizaria em seguida na primeira vinda de Jesus, na vinda do Messias verdadeiro. Parte dessa profecia se aplicou à restauração lá na terra, mas isso não estava completo até que viesse o que a Bíblia chama de o desejado de todas as nações, que era o próprio Jesus, para consolar o seu povo, consolar aqueles que o aceitassem. Não é? Ele fala também de proclamação, né? Fala do Evangelho, né? Essa proclamação que foi feita pelos apóstolos, de início já foi feita por Ana, né? Uma mulher, né? Lucas 2, 25 a 38. Né? Então, para a gente concluir, eu queria colocar para você algo que a gente já falou, mas que é bom repetir, porque na ênfase a gente percebe melhor as coisas. Né? Então, no capítulo 40, aparece esse contraste entre Deus e os ídolos. Né? E aí seria interessante a gente pensar um pouquinho sobre como que a idolatria, a fabricação de ídolos, mas não apenas a fabricação, a adoração. Veja, alguém fazer, digamos, pintar um quadro com uma flor, com um animal, ou até com uma pessoa, não há nenhum problema com isto. Né? O problema está em adorar isto. Eu posso ter um quadro, uma pintura dos meus pais, dos meus parentes na minha parede, isso não me afeta espiritualmente. Aliás, isso é bom relembrar, pensar neles. Né? No entanto, quando a gente usa isso para adoração, e é isto exatamente o que é proibido pela Bíblia, né? É um problema. Mas não apenas estátuas. Hoje nós temos estátuas, digamos assim, na nossa imaginação. Hoje nós temos coisas que não são ídolos como naqueles ídolos do tempo antigo. Esse não é um problema que nós hoje temos, mas nós temos muitos ídolos, né? Quando você observa a idolatria, ela afetou o relacionamento do povo com Deus na época dos profetas. Os profetas reiteradas vezes falaram da idolatria. E aí podíamos fazer uma pergunta para nós hoje, que levaria o grupo a discutir. Como que a idolatria moderna nos afeta? Como? Em que coisas? Em que assuntos? Em que detalhes da nossa vida? Pensemos um pouco sobre isso. Na semana que vem, a gente se encontra aqui. Um abração a você, que Deus abençoe.